Queridos amigos, boa noite a todos. Questão de alguns meses atrás, eu assisti mais uma edição, mais uma produção, uma peça muito famosa do Tennessee Williams, chamada Um Bonde Chamado Desejo. E dado o instante da peça, há um personagem feminino, Blush, eu não me recordo o primeiro nome, mas essa personagem, em dado momento, ela lança uma frase que calou fundo no meu coração. Essa frase me tocou e eu me recordei dela quando cheguei aqui, antes de vir fazer a palestra, nas minhas meditações. Eu me recordei dessa frase que me marcou enquanto assistia esse espetáculo. Essa personagem, cujo primeiro nome eu não me recordo, mas se chama-se Blush, ela diz assim, muito simplesmente: eu sempre fui dependente da bondade alheia. E essa frase me causou uma impressão muito grande, queridos, porque ao longo dessa trajetória, dessa minha vida, dessa minha atual encarnação, eu posso dizer a vocês do fundo do meu coração como tenho sido dependente da bondade dos outros. E aqui em Votuporanga, a maneira como vocês me recebem, a bondade, a manifestação de bondade de vocês para comigo é de extrema importância para mim. Então, continuo sendo, sim, esse dependente, esse carente da bondade de vocês. Que vocês possam me acolher sempre dessa forma, acolhendo, apaziguando, fecundando, alimentando meu coração com aquilo que vocês sabem fazer, bondade, ser bons. Então, eu me lembrei disso enquanto me preparava. E aí, ali, refletindo, o quarto escuro, pedindo aos mentores inspiração para o que falaria na noite de hoje, eu me antecipei e me imaginei aqui exatamente, depois das palavras iniciais do Carlos, a prece, a apresentação, ele se dirigiria para mim e me passaria a palavra. Eu me vi nesse instante em que eu tinha de levantar e começar a falar alguma coisa. Assim, você vai ter de levantar e falar alguma coisa. Eu fiquei ali pensando no que falar e me dei conta, meus irmãos, do compromisso que devemos ter quando manejamos a fala. Eu pedi muito a Jesus que pudesse me inspirar, a fim de que eu falasse com certa retidão, com certa coerência, a fim de que a minha fala não se constituísse em ferida, em estímulo de dor, em sofrimento, em angústia, que a minha palavra pudesse ser equilibrada para juntos podermos refletir em torno de Jesus, em torno de Kardec, em torno do Espiritismo. E aí então, me dei conta também de que durante algum tempo a gente pensa que a gente vai ensinar, que a gente vai falar para os outros, que a gente vai ilustrar a palestra levando uma mensagem nova. Mas hoje, depois desses anos em que a gente vai amadurecendo, eu, quando começo a falar, embora eu não fale expressamente para vocês, eu digo para mim em silêncio: Eduardo, preste atenção no que você está falando. Ouça bem, Eduardo, o que você está falando. O seu ouvido está bem perto da sua boca. Então, antes de ser para os outros, guarde bem, aprenda isso que você está falando. Eu creio, queridos, que assim, procurando primeiro sentir em mim as verdades, as propostas que eu vier a trazer para vocês, eu estou sendo pelo menos honesto
nas minhas colocações. Então eu peço que os meus ouvidos captem, que os meus ouvidos ouçam bem claramente o que eu mesmo vou dizer, para que eu seja o primeiro a aprender. O homem da atualidade vive problemas os mais variados. Nós temos medo de terrorismo, de violência, temos dificuldades, às vezes, de até decidir qual carreira profissional a seguir. Temos dificuldade, às vezes, de manter um relacionamento afetivo, dificuldades financeiras, angústias, fobias. Esse é um quadro da sociedade contemporânea. E aqueles estudiosos da mente e do comportamento humano dizem que esses medos são sintomas, são manifestações sintomáticas de uma causa que é subjacente, que é profunda, que é interna, que é subjetiva. Segundo eles, esses são problemas, sim, verdadeiros. Mas por detrás desses problemas existiria, subjaz uma causa, a que eles dão o nome de vazio existencial. Um vazio na vida, uma falta de sentido na existência. Com isso, esses pensadores querem dizer que não raro, não só ignoramos aquilo que nós pensamos, mas às vezes também, queridos, não temos uma ideia nítida, certa, precisa dos nossos sentimentos. A dúvida, portanto, não é só de natureza lógica, racional, mental. Às vezes não temos condições de responder para nós mesmos quais seriam as experiências emocionais, quais seriam as experiências no campo afetivo, emocional, que nos tornaria, que nos faria felizes. Desconhecemos a nossa natureza intrínseca, desconhecemos às vezes aquilo que poderia nos fazer verdadeiramente felizes. E que nos resta, às vezes, é repetirmos as metas, os desejos, os anelos dos outros. Nós conseguimos falar fluentemente o que nós desejamos da vida. Eu pretendo terminar com êxito o meu curso, a minha formação, conhecer alguém especial, constituir uma bela família e viver bem. Mas essas metas, não sempre, mas às vezes podem estar refletindo a vida dos outros, porque de alguma forma, na incapacidade de estabelecer os objetivos para nós mesmos, como não somos capazes de identificar o que realmente nos planificaria, nós copiamos o plano dos outros, a meta dos outros. E porque eles conseguiram e de alguma forma demonstram felicidade, nós achamos que ao alcançar aquelas mesmas metas, também nos tornaremos felizes automaticamente. Esse desconhecimento, essa imprecisão que nós temos de nós mesmos, se dá pelo vazio, pela ausência, às vezes, de um sentido verdadeiro, de um sentido objetivo na vida. A psicologia do século XX, mais exatamente da década de 60, 70 e parte de 80, era uma psicologia focada nos dilemas, nos preconceitos das pessoas, nos tabus comportamentais. Quando alguém ia a um consultório de psicanalista, de um psicoterapeuta,
quase sempre a pessoa tinha uma queixa específica. Ela tinha um problema definido. Por exemplo, ela tinha anseios sexuais, ela tinha desejos sexuais, e por conta de um tabu social, de um preconceito externo, ela não se permitia manifestar as suas vontades, os seus devaneios sexuais. Qual era o trabalho do psicólogo, queridos? Era retirar esses bloqueios, desanuviar esses padrões comportamentais e liberar a pessoa de determinados limites éticos para que ela se realizasse naquilo que era o seu desejo. Essa era a função do psicólogo. Mas hoje, quando as pessoas procuram ajuda psicológica, quase sempre elas fazem isso porque não conseguem manter suas relações, ou porque essas relações se findaram muito rápido. Elas na relação incumbiram o outro de fazer ela feliz. E quando esse outro se vai, ela se sente vazia. E isso é que na maioria das vezes a leva a pedir ajuda. Então, quando as pessoas vão ao consultório, elas não têm uma queixa exata, elas não têm uma queixa precisa. Elas se sentem incomodadas. Elas estão infelizes. Uma coisa elas sabem, que não estão bem, que poderiam estar melhor. Então hoje, com essa liberalidade exagerada, inclusive, na área sexual, em que as pessoas já não se comportam em função de preconceitos sociais, as pessoas fazem experiências sexuais as mais diversas. O problema então não é mais o tabu, não é mais o preconceito, não são mais os paradigmas da sociedade. É que, curiosamente, infelizmente, o sexo, que deveria ser uma experiência extraordinária, por conta de estarmos vazios, ele vem se transformando numa experiência mecânica e vazia. Aquilo que poderia se constituir num assomo de alegria e de plenitude, como as pessoas não estão conseguindo essencializar aquele momento, dar a ele a importância, o vigor, o significado que ele tem, a experiência sexual, ela se torna oca, vazia, sem sentido, obrigando a muitos perdidos que realizem experiências diferentes, estranhas, inovadoras, para poderem se sentir vivos, existentes, como que estivessem respirando. Eu trouxe a imagem sexual porque é uma experiência forte e denuncia um estado nosso de incapacidade de nos sentir plenos, porque segundo esses pensadores, nós padecemos de uma doença, que é a doença do vazio existencial, da falta de um objetivo, da falta de um desejo, de uma paixão, de alguma coisa que realmente nos encante, nos impregne, alguma coisa que realmente pela qual nos apaixonemos. E o que nós vemos quando nações civilizadas veem seus filhos, gente jovem, se alinhando a grupos extremistas radicais, quando eu ouço essas matérias desses jovens que decidem abandonar a boa vida nesse país desenvolvidos e vão, por opção, se filiar a correntes extremistas, vivendo em situações desgraçadas do ponto de vista humano, de infraestrutura, eu fico pensando, será que não é porque esses países estão vazios de Deus?
Não é porque exatamente nessas sociedades há uma impregnação de materialismo, uma impregnação de desejos, de materialidade, e esses jovens simplesmente não suportam esse vazio. E por mais que seja uma tarefa horrível, por mais que seja uma coisa medonha do ponto de vista das violências, do terrorismo, para eles se constitui talvez uma ideologia. Alguém um dia, um cantor, um compositor da música popular brasileira, cantava que nós precisamos de uma ideologia para viver. O homem atual vive esse vazio, que se associa a um outro processo, que agudiza, que sofre, que faz sofrer mais, que é o processo da solidão. Vivemos em cidades cada vez mais cheias, cidades volumosas, muita gente, mas o processo da solidão se acendra, se fortalece e intensifica. Os pesquisadores, inclusive, dizem que existem dois tipos de solidão: a solidão social e a solidão de natureza emocional. A solidão social, ela de alguma forma vem sendo minimizada pelos blogs, pelos sites, pelos aplicativos de contato, esses apps, WhatsApps, essas coisas da era moderna. Então a pessoa, quando ela está muito carente, ela clica com 50 e pede, espera que alguém vá e aí faça contato com ela. Quando alguém não faz, ela está muito carente, ela clica 100. Diz pesquisadores que nós conseguimos manter no máximo contato na vida com 150 pessoas. Eu acho muito. Mas então nós ficamos trocando mensagem e queremos que as pessoas nos curtam. E claro que a gente vai jogar na rede somente as coisas interessantes. E o que gera, segundo pesquisas, uma sensação de muito horror, de muito sofrimento nos que recebem essas mensagens. Porque o outro só posta coisas maravilhosas que acontecem com ele. Ele está hoje aqui em Bangladesh, amanhã está lá no Nepal fazendo uma viagem, agora não é um bom momento. Mas as pessoas estão mostrando as coisas mais maravilhosas. E quem está recebendo diz: meu Deus, que vida é essa? Essa é a vida que eu queria. E se sente infeliz porque não tem aquela vida. Essa ansiedade ou essa solidão social, ela é de alguma forma minimizada por esses contatos. Mas fica pendente a ansiedade, a solidão de natureza emocional. Porque esses contatos são muito fictícios, são muito exteriores, são muito superficiais. Quando alguém que a gente está conversando manda uma mensagem que a gente não gosta, o que a gente faz com essa pessoa? Deleta. Nós não damos tempo da relação amadurecer. E qual é a relação de amizade que se estabelece quando alguém nos diz uma coisa que a gente não gosta, a gente exclui a pessoa? Nunca amadurece. O amigo é exatamente aquele que fala coisa que a gente não gosta, que a gente fica com vontade de matar ele naquela hora, e não mata porque não tem coragem, mas depois se desfaz. E essa relação se constrói, se edifica em base de honestidade. E não porque vamos escolhendo somente as pessoas que falam coisas agradáveis para nós. Os nossos pesquisadores, sociólogos, psicólogos, têm sido tão argutos que eles dizem que eles sabem diagnosticar qual é o problema da pessoa antes mesmo da consulta. Basta a maneira com que a pessoa chegue no consultório para que eles possam ter uma ideia de qual é o problema que há com a pessoa. Por exemplo, se se marca a consulta e a pessoa chega antes da consulta, é ansiosa. A pessoa está sendo um pouquinho antes. Ela não vive o momento, ela se antecipa, não vamos que aconteça alguma coisa, porque ele está lá.
Ou seja, a pessoa está sempre vendo o momento à frente que está sempre por vir. Ela não vive aquele momento. Então ele sabe, é ansiosa. Se marca consulta, o indivíduo chega atrasado, é resistente, não gosta de psicologia, não gosta de tratamento, vai ser uma pedreira difícil, porque ele vai resistir à terapia. Mas se marca a consulta e a pessoa chega na hora, é compulsivo, para ele fazer tudo certo. Ou seja, não tem alternativa. Nós temos sempre uma dificuldade qualquer, um problema qualquer. Para mais ou para menos, nós temos que escolher uma neurose ou uma psicose. Se a gente não é psicótico, a gente é neurótico. Se a gente não é neurótico, é psicótico. Então temos sempre um probleminha. Temos um problema, querido, porque Deus nos deu, nos agraciou, o que para muita gente é uma desgraça, a possibilidade de escolher. Escolher para nós, às vezes, é muito ruim, porque às vezes nós gostaríamos que alguém escolhesse por nós. Quando temos essa sobremesa e aquela sobremesa, pronto, estabeleceu o caos. Qual que eu vou escolher? Se tiver só uma, seria mais fácil. Eu já disse a vocês, o pombo ele foi programado pela vida de modo a que ele se alimente de alpiste. Vamos dizer que pombo come alpiste. Ele aprendeu a comer alpiste. Se você coloca um bife para o pombo, ele vai morrer, porque ele só aprendeu a comer alpiste. Está aquele bife suculento, mas ele só sabe comer alpiste, ele morre. Se estiver ali um gato, e nós colocarmos para o gato alpiste, o gato morre. Porque o gato aprendeu, a vida deu a ele só essa programação. Você vai comer só bife. Gato, um gato chique. Você vai comer bife. Você coloca alpiste, o gato morre. Mas eu não sei comer isso, eu sei comer bife, eu não sei comer alpiste. O gato vai morrer. O homem não. O homem, o ser humano, não. Se tem alpiste, ele coloca um azeite e traça o alpiste. Se tem um bife, ele come o bife. O homem come o pombo, come o gato, come o diabo. Porque ele pode variar. Ele é grande, ele realiza descobertas. Ele não fica circunscrito àquilo. E isso às vezes é tormenta para nós. Além da ansiedade, além da solidão, nós temos ansiedade. A ansiedade é aquela sensação de estarmos oprimidos, presos, contritos. Há um sentimento que não sabemos de onde vem. Só sentimos que estamos arfantes, expectantes, esperando alguma coisa acontecer. Isso é ansiedade. O ser humano, queridos, ele não pode viver muito tempo nesse vácuo. Nós não fomos criados para viver no zero, no nada. Nós temos que estar em direção, em movimentação a algum objetivo, a alguma realização. Nós somos dotados de potencialidades. Nós temos grandezas no nosso coração, na nossa alma. E se nós não estivermos indo em direção a essas coisas, essas potencialidades se degeneram, se transformam em morbidez, em doenças mentais, emocionais. Quando vemos uma juventude e uma adultícia também, apegada às drogas, quando a nossa sociedade confessa que não consegue sentir a vida naquilo que ela é de verdadeira, ou que precisa sempre de um gradiente, de uma droga qualquer, para se sentir viva, nós nos damos conta de que, pela ausência de um sentido verdadeiro, nós procuramos um sentido subjetivo induzido pelas drogas. Então essa juventude que padece, essa sociedade no geral, que procura através de um sentido
sentido falso, de emoções não verdadeiras, uma razão para viver, são pessoas que perderam o sentido da vida, que não possuem um sentido objetivo da sua existência. Me fazendo lembrar uma experiência contada por Rollo May, de umas cobaias californianas, umas preás, uns bichinhos do mato, em que os pesquisadores ataram uns eletrodos no hipotálamo desses bichinhos. E quando eles ligavam a chave do eletrodo, havia uma descarga elétrica, e o hipotálamo liberava hormônios, e os bichinhos sorriam, porque experimentavam satisfação no prazer da alimentação e do sexo. Então bastava baixar a chave ali, e o eletrodo realizava aquela descarga, o hipotálamo jogava na corrente sanguínea dos bichinhos, e eles ficavam felizes na satisfação sexual e na satisfação do estômago. Vocês não acreditam, mas por fim, os bichinhos começaram a observar, e eles mesmos iam lá e baixavam a chave, para sentir aquela coisa boa. E o mais curioso é de que, embora eles às vezes colocassem na gaiola o parceiro sexual e comida, o bichinho preferia ligar a chave. Isso mostra, ou isso demonstra, que às vezes nós abrimos mão da realidade da vida, aquilo que ela tem de verdadeiro, para irmos ao encontro de subterfúgios. E às vezes isso acontece porque estamos desesperados, desistimos da vida, desistimos da existência. E essa desistência da existência, queridos, vai se manifestar, penso eu, quando num meio social que a gente vive, em que o sexo é algo hoje extremamente perigoso, se não feito dentro dos seus padrões de confiabilidade. Os jovens se entregam às experiências sexuais sem os devidos cuidados, e fazem isso por quê? Porque perderam a noção de amanhã. Não importa. O que importa para eles é aquele momento. Fazem aquilo que se chamou, no meio juvenil, a chamada roleta russa, em que você não sabe nunca com quem você está se relacionando. Se você estiver se relacionando com a pessoa errada, azar seu. E isso é grave, porque as pessoas sabem o que pode acontecer, mas é mais grave ainda, porque elas não estão se importando com o que possa acontecer. Eles padecem daquilo que os psicólogos do campo de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial, chamou de comportamento desistite. Se manifestava quando um prisioneiro tocava a campainha, a sirene pela manhã, e o detento, o prisioneiro de guerra, lá no campo de concentração, ele decidia não sair do barracão. Ele se obstinava a permanecer ali sentado. Não importava que viesse a guarda nazista, que lhe ameaçasse, que lhe desse bastonadas, ele não se levantava daquela sua cama imunda. Ele havia desistido e nada o tirava de dentro do seu barracão. Os companheiros ficavam aflitos, porque eles podiam ser mortos naquele momento, mas para eles pouco importava. Então os companheiros viam uma cena que era reveladora. Ele enfiava a mão dentro do paletó, no bolso do paletó, e de lá tirava a guimba, um pedaço de cigarro que eles haviam guardado no dia anterior para fumarem no outro dia. Eles pegavam aquele pedaço de cigarro, acendia e fumavam aquela guimba até o final. Quando eles faziam isso, os amigos sabiam que podiam ir embora, porque haviam perdido mais um amigo.
Porque quando ele decidia fumar a guimba inteira, é porque ele estava desistindo do seu dia seguinte. Não havia amanhã. Não haveria um dia depois. Então ele se dava o prazer, ele se dava o luxo de fumar a guimba inteira, porque ele havia desistido da vida. Ele havia desistido da existência. Ele então fumava o cigarro inteiro, porque sabia que ia morrer. Então a pessoa que abre mão da vida, a pessoa que perde noção do seu amanhã, ela deixa que o prazer imediato assuma as rédeas da sua existência. Quando a pessoa tem uma perspectiva de futuro, quando ela tem planejamento, quando ela pensa no amanhã, ela passa por dificuldades momentâneas. Ela sofre as agruras e as pressões com disciplina, porque ela está almejando um dia depois. Mas quando esse dia depois não existe para nós, quando não nós contamos com ele, não há porquê não realizarmos desejos os mais variados, mesmo que impliquem no nosso extermínio, na nossa morte. Esse é o panorama, queridos, em que a nossa sociedade materialista vive vazia, sem sentido na vida. Mas o ser humano lhes disse, tem potencialidades incríveis. Nós temos grandes poderes, e esses poderes têm de ser manifestos, têm de ser realizados, para que nós cumpramos a nossa função de seres humanos. Um amigo meu tem um cão, ele mora em São Paulo, e ele diz, ele trabalha o dia inteiro, quando ele volta para casa, o cachorrinho está no apartamento, e o cachorrinho começa a latir, apanha uma bolinha e joga para ele, e ele diz assim, Eduardo, o meu cãozinho está dizendo o seguinte, eu sou um cão, fiquei sozinho o dia inteiro nesse apartamento, não aguento mais de solidão. Eu sou um cãozinho, queria muito brincar com você. Você gostaria de brincar comigo? Eu que sou um cãozinho solitário? Meus queridos, eu respeito todos aqui que gostam de cachorro. Todos nós temos o direito de achar que o nosso cão faz esse raciocínio. Mas eu tenho que dizer a vocês que o cachorro não pensa assim. O cachorro ele não consegue sair de si e se ver no cachorro. Ele não consegue sair de si e se vendo um cachorro solitário. Quem pode fazer isso? A única criatura que consegue fazer isso na existência que nós conhecemos é o ser humano. Somente nós podemos sair de nós e nos vermos. A essa capacidade dá-se o nome de autoconsciência. É a autoconsciência que me faz me opor aos outros. É a autoconsciência que começa lá com a criancinha e diz para o papai, não quero. A possibilidade de dizer não quero, de estabelecer um limite entre ele e o outro, é dado por essa percepção de si mesmo, a autoconsciência. É a autoconsciência que nos permite, por exemplo, fazer exatamente o que eu fiz hoje à tarde. Eu me projetei nesse salão, eu não estava aqui ainda. Eu me projetei aqui e pensei o que é que eu vou falar lá naquele momento. Então a autoconsciência me permite ir no passado, portanto me permite aprender com ontem, e me permite também planejar, permite que eu planeje o meu futuro. Eu vou falar aquilo quando eu estiver lá. Então a autoconsciência permite essa suspensão do tempo. Eu vou para frente, eu vou para trás. É a autoconsciência que me torna capaz de um sentimento de cumplicidade, de empatia. E o que é empatia? É a capacidade de me colocar no lugar do outro e imaginar o que o outro está sentindo, porque o que eu sentiria se estivesse no lugar dele? A autoconsciência é uma característica, uma potencialidade nossa.
Mas além da autoconsciência, mais importante ainda, é a autotranscendência. É ela que nos diz que nós estamos indo em direção a um objetivo. O ser humano é sempre alguém que está desejando superação, crescimento, ampliação das suas capacidades. Nós procuramos nos transcender. Nós procuramos ser melhores. Nós procuramos irmos além dos nossos limites. E é exatamente, meus queridos, com base na autoconsciência e na autotranscendência, que nós podemos achar um sentido na vida. É com base nessa busca, nesse desejo de superação de nós mesmos, é que nós conseguimos encontrar um sentido na existência. E eu pergunto a vocês, a existência, a meta, o significado da vida é a felicidade? Será que a busca que nós temos na vida é de felicidade? Será que estamos seguros de que o que nós desejamos é de fato a felicidade? Eu tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que o ser humano, ele procura alguma coisa antes da felicidade. Nós, em verdade, precisamos, não é encontrar felicidade, nós precisamos encontrar um sentido para a nossa vida. Porque quando a gente encontra um sentido para a nossa vida, a gente encontra felicidade. O ator, quando ele faz um belo espetáculo, ele não pensou em fazer aquele espetáculo para ser famoso, ele quis fazer um belo espetáculo. A fama vem como um efeito colateral por ele ter feito um bom trabalho. Assim é a felicidade. Quando a gente encontra o sentido, ela vem como uma espécie de efeito colateral. A gente encontrou a felicidade. Por isso que ela não pode ser receitada. Por isso que se a felicidade para um é se formar, se pós-graduar, constituir família, se apaixonar, fazer uma grande família e viver bem, essa meta serve para ele. Eu tenho que perguntar para mim o que é importante, qual é a meta, o que me faz pleno, o que me faz feliz. Então eu ouso dizer a vocês que nós não somos aquela pessoa. O ser humano não é aquele que busca a felicidade. Ele encontra e busca um sentido para ser feliz. Conheci eu nesta casa uma senhora que eu não tenho visto nos últimos tempos. Era mãe de um garoto deficiente. E um dia, quando eu conversava com ela, ela me disse: mas Eduardo, o sentido da minha vida é cuidar dele. A alegria que essa senhora tinha aqui no grupo Emmanuel era cuidar do seu filhinho doente. E aquilo dava toda a importância da sua existência. Quando ele desencarnou, ela perdeu o sentido da sua vida. Então, sentido não é para ser receitado. Sentido não é uma coisa que a pessoa de fora vem e diz para a gente do que nós estamos precisando. Nós é que temos de mergulhar em nós e descobrirmos o que pode nos fazer felizes, o que nos faz mais tristes. Portanto, sentido tem que ser encontrado. E nós podemos encontrar sentido na vida através de 3 caminhos. São 3 as possibilidades que Deus nos dá para encontrar sentido na existência. Nós encontramos sentido na vida, queridos, praticando um ato ou realizando um trabalho. Quando a vida nos dá oportunidades de produzir, de realizar, de inventar. Quando os amigos vêm a mim me cumprimentar,
ou quando eu converso com os meus companheiros, e eles me dizem: Eduardo, eu estou agora desenvolvendo um novo método de aferição, de um laboratório. A vida está dando a essa pessoa uma possibilidade de encontrar ânsia pela vida, fazendo isso, descobrindo esse novo método. Eu estou escrevendo um trabalho para ser publicado em tal revista, assim, assim, assim. A pessoa está apaixonada por aquilo. Ela está encontrando sentido na vida, realizando aquele trabalho, produzindo aquilo que ela está fazendo. Então isso é muito bom. A vida nos permite realizar o nosso ideal de casa. Construímos a casa dos nossos sonhos. São valores de criação. E nós encontramos sentido na vida realizando essas coisas. E muito bem, ficamos muito felizes quando saímos para trabalhar, trabalhamos o dia inteiro, voltamos cansados e no final do tempo de trabalho realizamos um sonho, encontramos sentido. Aquilo nos mantém vivos, aquilo nos mantém saudáveis, aquilo nos mantém leves, aguerridos e fortes, porque temos uma maneira de encontrar sentido na vida, realizando um trabalho, realizando uma tarefa. A vida apresenta-nos um outro objetivo, um outro caminho para encontrar sentido. Além de praticar um ato e realizar um trabalho, a pessoa pode encontrar sentido na vida experimentando algo ou encontrando alguém. É o caminho do amor. As pessoas se dizem frustradas, não tenho mais razão para viver, não tenho mais significado na minha vida, e basta que surja alguém especial para que tudo se modifique e a pessoa então vai encontrar sentido no relacionamento, na relação com aquela pessoa amada. Então, quando a pessoa encontra sentido encontrando alguém, realizando uma experiência afetiva, ela está encontrando sentido em valores de experiência, em valores de trabalho e em valores de experiência. Então o amor é esse dom que nos faz captar o mundo interior do outro, que nos faz perceptíveis daquilo que o outro está precisando, das grandezas que existem no coração do outro. E mais ainda, o amor nos faculta possibilitar o outro a realizar suas potencialidades. E é muito agradável, queridos, encontrar sentido na vida através de valores de experiências no campo do amor. Mas a vida também apresenta-nos uma possibilidade. A terceira forma de encontrar sentido na vida é a nossa atitude, é a nossa postura diante de um sofrimento inevitável. Porque se o trabalho e a realização faz parte da vida, queridos, que as experiências do amor fazem parte da existência, o sofrimento faz parte também da nossa existência. Então, o terceiro caminho para encontrar sentido é aquele relacionado à minha atitude diante de um sofrimento que não pode ser mudado, diante de um sofrimento inevitável. Não é que eu fui buscar, não é o sofrimento voluntário, é quando a vida me apresenta, é quando ela traz uma mensagem e diz: agora isso é seu, veja lá o que você vai fazer com isso, e nos apresenta um sofrimento horrível. Nós poderemos encontrar sentido diante da atitude que nós tomamos diante do sofrimento que é inevitável. E, meus queridos, somente quando nós transcendemos a nós mesmos, quando a vida nos apresenta o sofrimento e nós decidimos tomar essa atitude, nós estamos dando o testemunho
mais verdadeiros da condição humana. Porque o sofrimento veio e nós podemos afundar, nós podemos perder a vida, como nós também podemos assumir uma atitude de bravura, de coerência com os nossos princípios e enfrentar o sofrimento. Então a vida tem sentido, não só realizando valores de experiência, não só realizando valores de trabalho, mas também de acordo com a atitude nossa diante do sofrimento inevitável. Me lembro de uma carta de um moço que, por inadvertidamente por parte dos médicos, ele ouviu dos seus médicos o prognóstico, dizendo que ele teria no máximo 5 meses de vida. Esse garoto estava internado e na conversa com esses dos médicos, eles não se deram conta, mas o paciente estava ouvindo que o seu caso era grave, era fatal, e daí ele teria mais 4 ou 5 meses de vida. Ele escreve uma carta ao amigo dizendo assim: veja você, eu soube que eu tenho somente mais 5 meses de vida. E eu me dou conta agora, em que estou escrevendo essa sua carta para você, que eu há muitos anos vi um filme em que um homem estava condenado à morte. E ele caminhou em direção à morte com tanta bravura, com tanta coragem, que eu fiquei pensando comigo: nossa, que homem bravo, que homem corajoso, como é que ele está ali condenado à morte e ele consegue manter-se bravo e assim tão forte indo em direção à morte? E ele terminava essa carta para o amigo dizendo que a vida deu a ele a oportunidade dele copiar aquele homem daquele filme. Parece estranho, queridos, mas mesmo uma vítima desamparada, mesmo alguém que diante de um diagnóstico fatal, de uma doença incurável, de uma doença de alta mortalidade, a pessoa pode pegar aquilo e perguntar a si mesma: e agora? Qual será a minha atitude? Como é que eu vou me comportar diante disso que a vida me deu, diante disso que Deus me deu? Então, de acordo com a minha condição, de acordo com os meus valores, eu posso encontrar sentido também no sofrimento. Porque o ser humano, queridos, a maior felicidade, a coisa mais bonita que nós temos é a nossa imprevisibilidade. Nós não somos o pombo, nós somos o gato, nós não estamos condicionados por fatores externos a sermos aquilo que esperam de nós. Nós temos grandezas, nós temos potencialidades, somente nós temos a capacidade de reinventar, de fazer diferente, e quando fazemos isso, deslumbramos, porque estamos dando testemunho da nossa condição verdadeiramente humana. Me lembro dos relatos da Segunda Guerra Mundial, um assunto que me interessa bastante, de alguns prisioneiros que, para receber alguns benefícios dos guardas nazistas, ficavam sondando seus amigos de barracão que estavam urdindo planos de fuga. Então eles ficavam sondando os amigos que estavam planejando fugir para delatar, para entregá-los. E quando eles faziam esse papel de delatores, eles caíam nas graças dos soldados nazistas. E essa graça se manifestava no dia seguinte, quando na hora de servir a sopa, o soldado, quando via que era um protegido, um delator, um caguete, o soldado pegava a concha, ao invés de passar pela superfície da panela, o soldado mergulhava a concha lá no fundo, onde tinha uns pedacinhos de batata, uns grânulos de ervilha
e colocava então no prato do delator. Ele ficava feliz, porque ele já havia caído nas graças do soldado. Mesmo que isso implicasse que daí a algumas horas ele ouvisse o pelotão matando os seus companheiros, os seus irmãos de sofrimento no barracão. Isso é o ser humano. É o ser humano que pensa consigo: olha, é guerra, eu tenho de me defender. Aqui os valores foram por água abaixo, a civilidade não é respeitada, então tem de lutar com as armas que eu conheço. E assim entregavam seus queridos amigos, sabendo que eles seriam mortos e executados na cerca de alta voltagem ou pela execução por arma de fogo. Fizeram isso. Quantos e quantos europeus prisioneiros fizeram isso? Isso é o ser humano, que por uma questão de atitude, ele decidiu comportar-se daquela maneira e queria sair vivo dali, fosse como fosse, pelo método, qual fosse esse método. Mas alguns prisioneiros decidiram agir diferente. Algumas almas, quando viam que alguns amigos seus estavam doentes, não conseguiam trabalhar, não conseguiam ir para o campo, sob a neve trabalhar, eles, quando recebiam uma quantidade de pão a mais, porque iam para o campo trabalhar, eles não comiam aquela quantidade a mais, guardavam no bolso, porque sabia que aquele que havia ficado no barracão, doente, não ia comer, porque só comeria quem fosse trabalhar. Ele estava com aquela quantidade de pão, insuficiente para ele, mas um pouco além do que ele estava trabalhando. E ele, sabendo que o outro estava lá dentro, rangendo de fome, ele largava a lavoura, os soldados nazistas apontando as armas, e eles corriam desembalados, entregavam aquele pedaço de pão ao prisioneiro adoentado e corriam de novo sob o fogo de metralhadoras. Decidiram fazer isso. Decidiram ser bons santos. Decidiram essa atitude. Não se conformavam com aquela vida subhumana e decidiram ser santos ao invés de porcos. Os seres humanos foram aqueles que criaram as câmaras de gás, aqueles que idealizaram que quando os prisioneiros chegassem no campo de concentração, esperando do chuveiro sair água quente para se banharem, depois de vários dias nos vagões lotados, daí sairia gás de mostarda para matá-los. Isso quem fez foi o ser humano. Foi ele que criou isso. Foi ele que idealizou isso de maneira cruel. Mas o ser humano também foi aquele que entrou nesses ambientes, pronunciando: Pai nosso que estás nos céus. O ser humano é isso, queridos. Ele é capaz de deslumbrar, ele é capaz de decepcionar, e isso depende da nossa atitude. Nós podemos encontrar sentido, portanto, no sofrimento, mesmo que ele seja aterrador, mesmo que saibamos que o diagnóstico é horrível e que o prognóstico significa a morte. Nós temos condições de caminhar em direção à morte com a altivez, com a honestidade dos nossos princípios, dos nossos sentimentos. Já falei para vocês uma certa vez uma frase de Dostoiévski, um homem que não tão ligado à religião era assim, mas é autor de uma das frases mais extraordinárias que eu conheço. Disse o grande escritor russo: temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Não ser digno do meu tormento. O que significa isso? É quando a pessoa é escolhida pela vida para dar um testemunho, quando em função de erros do passado,
ou pelo menos para o seu crescimento espiritual, a vida escolheu para dar um testemunho, ela se nega. Então ela se mostra indigna daquele sofrimento. Conheço mães que têm seus filhos problemáticos e sempre negam isso. Parece que a situação não é com elas. Elas estão mostrando que não estão respondendo à altura, elas não estão sendo dignas do tormento. No Aureliano, na casa em que frequentamos, uma senhora recebeu um filhinho com problemas mentais. Andou em todas as especialidades para salvar, para curar o filhinho. Não conseguia, não conseguia. Um dia uma irmã da nossa casa disse a ela: Áurea, esse filho é teu. A vida te escolheu para ter esse menino. Ele é teu. E queridos, ela absorveu aquilo. Ela tomou a criança para si e, portanto, se tornou digna daquele tormento, daquele sofrimento. Nós temos várias formas de fugir. Nós temos diversas maneiras de fugir do sofrimento, negando, acusando os outros, culpando os outros. Mas a vida nos escolheu e dependerá somente de nós a atitude diante deles. Permitam-me ainda, queridos, falar a vocês uma segunda frase, e esta de um pensador materialista, anticristão, mas é uma frase extraordinária, de Friedrich Nietzsche. Quem sabe por quê aguenta quase todo o como. Quem sabe por quê aguenta quase todo o como. Nós sabemos o porquê. A doutrina espírita abre os nossos horizontes. A doutrina espírita é a única religião que tira as causas do nosso sofrimento de Deus e coloca sobre as nossas costas, e por isso nos torna capazes de enfrentar a dor, seja ela qual seja. Então nós sabemos o porquê. E porque sabemos o porquê, nós aprendemos e quase sempre conseguimos todo como, enfrentamos como viver aquela situação. Já encerrando, eu me lembro que quando fiz minha pós-graduação na Fundação Oswaldo Cruz, nós realizávamos a produção de soro num macaco enorme que tinha na jaula, na gaiola do Instituto. E era, a cada 2 ou 3 dias, nós íamos àquela gaiola e injetávamos uma seringa de 20 ml de uma solução antigênica para produzir, fazer com que aquela substância gerasse a produção de soro do macaco. Então íamos nós com aquela agulha enorme, com a seringa de 20 ml e injetávamos aquilo no macaco. Eu pergunto a vocês, será que o macaco, quando ele recebia aquela agulhada, ele pensava consigo: eu estou sofrendo assim, mas é porque eu vou produzir soro para salvar uma porção de criancinhas com poliomielite? O macaco não pensava assim. Ele só sentia dor. Ele só sabia quando via aquela gente que vinha a dor. Ele não conseguia entender. Qual é o nível que conseguia interpretar isso? Qual era a dimensão que conseguia entender o sofrimento do macaco? Nós, os pesquisadores. Nós, os seres humanos. Ou seja, uma dimensão à frente nos possibilitava saber o porquê do sofrimento do macaco. E é isso que o Espiritismo diz, queridos. É que numa dimensão à frente desta, às vezes a interpretação do sofrimento que nós estamos vivendo hoje, não conseguiremos ter agora, não conseguiremos interpretar agora, só conseguiremos saber o seu significado quando chegarmos nesse outro nível, nesse outro patamar de entendimento e olharmos para trás e vermos: graças a Deus, foi esta forma que Deus escolheu para a minha desencarnação. Quantos espíritos
através das mãos mágicas de Chico Xavier, vem bem dizer os sofrimentos que os visitaram quando estavam entre nós, e que esses sofrimentos foram exatamente a grande recepção, o motivo da recepção do plano espiritual. Então esses Espíritos vêm falar para nós, vem dizer da grandeza do sofrimento humano, que às vezes não conseguimos entender, só vamos equacionar da dimensão posterior a esta. É isso, queridos, que o Espiritismo veio fazer por nós. Diante de uma dor horrível, diante de um sofrimento inevitável, quando o destino nos apresenta uma provação, que a gente pensa ou sente que é maior do que as nossas forças, nós temos a fé, nós temos o conhecimento de que não foi Deus, fomos nós. E como Jacó, lá no deserto de Bersabá, perseguido pelo seu irmão, sofrendo as perseguições, tentando fugir da morte, e já exaurido, esgotado, cansado, deita-se no deserto, olha para o céu e só vê as estrelas como testemunhas do seu sofrimento. Ele ora a Deus, a Jeová, pedindo clemência, pedindo proteção. E ele sonha com uma escada que ia dele a Deus, e dessa escada Deus vinha até ele e dizia: vem, Jacó, eu nunca te deixarei, nem nunca te abandonarei, por onde for, irei contigo. É isso, queridos, que Jesus fala aos nossos corações. Nos momentos difíceis, quando a vida nos apresenta como única alternativa a nossa atitude diante do sofrimento, nós devemos decidir se vamos nos comportar honestamente com os valores que nós defendemos ou com aquilo que nós achamos que é a verdade, a essência daquelas outras coisas que nós acreditamos. Dependerá de nós, dependerá da nossa atitude diante daquilo que Deus nos trouxe. Neste final, nesse boa noite que eu dou a vocês, em que vocês voltam para as suas casas, para os seus lares, que talvez se lembrem, enquanto eu falava, de alguém que está numa situação como esta, alguém que foi escolhido por Deus nesse momento, para dar um testemunho de grandeza, que vocês possam voltar para casa, para que eu também possa voltar para a minha casa, já que meu ouvido está ouvindo essas palavras, certos de que o Espiritismo fez com que nós vencêssemos a morte. Às vezes atravessamos o sofrimento durante alguns meses, alguns anos, para depois nos libertar e darmos graças a Deus pela maneira, pela forma como nós desencarnamos. E essa certeza imortal, a certeza de que continuaremos vivos, a certeza de que o sofrimento, por mais tenaz, por mais cruciante que seja, ele não consegue nos matar. Eu falo, repito a vocês, aquela prece belíssima de Alda Pereira Pinto, onde ela reafirma a certeza da sua imortalidade, a certeza da sua sobrevivência além da morte física. Que nós, ouvidos que estão captando essa mensagem na noite de hoje, possam repetir com vocês mesmos, queridos, e quiçá as vozes espirituais nesse ambiente. É como se eles estivessem falando alto, como quer dizer, é isso mesmo. E enquanto nós vamos repetindo, falando nos nossos corações, eles também repetem em coro essas palavras de convicção. Eu nunca serei pó,
porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa. Que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu voarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Alma é luz, seja luz negra ou dourada. A luz não se rebaixa às sepulturas, poder ter seu brilho lá nas alturas, ou mesmo lá no caos, abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa, indumentária apenas que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério. Quantas estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo, dessa soturna Deus o destroço chamada morte, vã silhueta de ossos, alma não recebe no batismo. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre estrelas claras do universo, quando da carne, de uma vez, um dia, me encontrar despida. Muita paz, sigo em paz. Paz em Cristo.